Nessa aula você vai aprender as funções básicas do Excel. Além das funções básicas das operações, eu vou estar ensinando você algumas fórmulas como PROC-V, máximo, mínimo, conte números, soma C, conte Cs, a função C também. Então você vai aprender as funções básicas do Excel que você vai utilizar no seu dia a dia. Então nessa aula você vai aprender todos esses comandos passo a passo juntamente comigo. Então bora aprender ainda mais Excel? Eu me chamo Hélio Oliveira e eu vou estar te ensinando nessa aula todas essas funções. Então vem comigo! Bom, pessoal, o material que eu vou estar mostrando aqui vai estar disponível logo abaixo no vídeo para que você faça download e também possa praticar na sua máquina. E vamos começar com as operações básicas: soma, subtração, multiplicação e divisão. Então, lembrando que a nossa tabela ela é criada com base nas colunas, onde são as letras A, B, C, D e assim vai na ordem alfabética e pelo número de linhas, 1, 2, 3, com a contagem também, né, até um número aí bem extenso. E aqui, qual que é o ponto que eu quero fazer? Eu tenho o valor 1 e o valor 2. Então eu tenho 17 e eu tenho 8. Então para mim fazer uma soma e dar o valor de 25, você não vai pegar uma calculadora e ficar somando número a número. 17 mais 8, 25. Você vai vir aqui e digitar 8 menos 14 menos 6 e ir digitando. Então aqui a gente tem uma única informação. Possa ser que você até faça manualmente, mas imagine você ter uma tabela com muitos dados, mais de 150 linhas. Você ficar fazendo a conta linha a linha, isso acaba se tornando algo inviável, que você vai tomar um tempo. O Excel pode fazer para você de forma automática. E aqui, vamos pegar aqui o nossas operações básicas. E como que a gente precisa identificar? A gente tem o nosso valor 1, que é o 17, e o valor 2, que é o 8. O valor 1, ele está na célula D, na coluna D, na linha 2. Então, veja só, que eu vou colocar o sinal de igual aqui na fórmula. Então, toda vez que eu vou começar uma fórmula, eu tenho que colocar o sinal de igual. E eu vou falar, olha, eu posso tanto selecionar a célula, e ele já vai falar que D2, veja aqui em cima, que é a nossa barra de fórmula, ou também aqui direto na célula, colocar o sinal de mais e digitar a segunda, mais AE2, e vou apertar o Enter. Então ele vai fazer a soma. Vamos supor que a linha de baixo não fosse uma subtração, e sim uma soma desses dois números. Eu simplesmente poderia colocar o comando Ctrl C, vir para a célula de baixo e colocar um Ctrl V. Quando eu dou 2 cliques na célula, ele vai mostrar onde está selecionado e ele vai deixar essa formatação da cor. Então você veja que o azul é a D e o vermelho é a E. Então, olha só que a célula também fica com essa cor. Só que na linha de baixo a gente vai fazer uma subtração. Então qual que é a subtração? Veja que aqui a gente tem os símbolos. Então soma é mais, subtração menos, tem multiplicação e divisão. Então subtração vou colocar o sinal de igual, vou selecionar a minha célula, vou colocar o sinal de menos, o símbolo do menos, e vou selecionar a minha segunda célula. E ele vai fazer o cálculo para a gente, menos 6. A multiplicação, a mesma questão, eu vou só colocar o sinal de igual, eu vou colocar o primeiro valor, eu vou colocar o símbolo da multiplicação e vou colocar o segundo valor. Ele já vai fazer o cálculo para a gente. Para a divisão, o mesmo passo. Eu vou selecionar a célula, vou colocar o símbolo da divisão e depois eu vou selecionar a segunda célula. Veja que ele fez as nossas 4 operações básicas: soma, subtração, multiplicação e divisão. Se você tivesse mais informações, assim como eu utilizei o exemplo acima, era só você arrastar a fórmula, Ctrl C, Ctrl V, e ele iria replicar para as demais linhas. Ok? Então essa foi a nossa primeira parte. Dentro das funções básicas, aprendemos as operações básicas do Excel. Agora a gente vai para o segundo passo, que é
as nossas funções básicas. Qual que é a nossa função básica? Você tem aqui, né, alguns produtos. Aqui trouxe alguns exemplos de produtos de acessórios de celular. E você tem uma tabela onde você tem a quantidade dos produtos, o valor unitário. E você quer saber qual que é o total vendido de cada produto. E qual fórmula você precisa fazer? Aqui, lembra que a gente acabou de fazer uma multiplicação. Então a gente vai colocar o sinal de igual, vai selecionar a quantidade, vai colocar o símbolo da multiplicação e vai selecionar o valor unitário. Então é a mesma coisa, vou fazer 2 vezes 19,90. E aqui a gente vai ter o valor total vendido desse produto. Eu vou dar um Ctrl C nessa fórmula, eu vou arrastar para as demais linhas do meu mouse, eu vou colocar Ctrl V, e se eu dar 2 cliques, veja que ele selecionou todas as nossas linhas, linha a linha, e fez a multiplicação de todos os nossos 5 produtos. Aqui ele até traz para a gente a soma total, né? 83,8. Mas eu quero ter essa soma total nessa tabelinha embaixo. Então eu quero saber qual que é a nossa soma. Então vou colocar o sinal de igual. E agora a gente, ao invés de somar célula a célula, eu vou colocar a fórmula soma. Coloquei o número 1, ponto e vírgula número 2, ponto e vírgula número 3, e assim eu vou selecionando todos. Veja que ele chegou no mesmo valor dos 83,80. Então eu falei quais são as células que eu quero somar. Mas uma outra opção também, eu posso dar um delete, colocar o sinal de igual novamente, colocar a informação soma, né? Em vez de selecionar célula a célula, eu vou segurar a primeira, com o mouse ainda do lado esquerdo, eu vou arrastar e ele vai falar, olha, eu quero range D2 até o D6. Se eu quisesse mais linhas, ela só continuar. E aqui também ele trouxe a mesma soma da coluna que a gente colocou, o range da coluna que a gente quer que somar. Então, se você tiver um número muito grande de linhas, assim é mais fácil do que você ir clicando célula a célula. Agora a gente vai fazer a média. Então, vou colocar o sinal de igual e a gente tem uma fórmula com o nome média. Então, eu vou clicar aqui na média e eu vou fazer a seleção do range. Eu quero fazer uma média desses 5 totais. Vou fechar a nossa fórmula e vou dar um Enter. Então, a média, né, poderia ser o nosso ticket médio, 16,76. Agora, a quantidade. Então, tem aqui o valor, a média e a quantidade, que seria aqui da coluna B. Então, é só eu pegar, fazer o mesmo comando de soma, e eu vou somar essa coluna. Vamos supor que aqui não fosse 1, fosse 10. Eu coloco 10, ele já ajusta tanto a coluna D, que é onde tem a fórmula multiplicando, quanto a soma, a média e a soma da quantidade de itens. Então, assim, conforme você vai colocando os dados, ele vai atualizando para você de forma automática. Legal? Muito bom, né? Agora vamos supor que você queira fazer uma proposta de desconto, falando, olha só, para quem comprar mais de 5 produtos, eu vou dar um desconto de 10%, 5%, enfim, pode ser o valor que você desejar. E a gente coloque essa condição de 10% ou não. E como que a gente faria isso? Eu vou apagar aqui a fórmula. Agora você vai aprender a criar uma fórmula que chama se ou if, se tiver em inglês, que é uma fórmula onde a gente vai colocar uma condição. A ideia aqui é que a gente coloque um valor de desconto de 10%, pode ser qualquer valor, né? Mas para que você entenda. Então, quando a gente tem uma regra, se a quantidade for maior ou igual a 5, a gente vai dar um desconto de 10%. E quando não for, não vai ter desconto. Como que você faria isso? Né, de forma automática no Excel, ao invés de você ficar olhando linha a linha e ali digitando o valor de desconto, se vai ter ou não. Você vai colocar aqui o sinal de igual, a gente vai colocar a fórmula C, que meu Excel é em português, e eu vou colocar o teste lógico. Então eu vou falar, olha, aqui na quantidade, nessa célula, a B2, se ela for maior ou igual a 5, vou colocar ponto e vírgula, eu quero que dê um desconto de 10%. Então, eu vou colocar 0,1, que é a representatividade de 10% no número. E, caso não esteja, né, dentro desse teste lógico,
Caso seja falso, eu quero que o resultado seja zero, não tem desconto. Eu vou fechar a nossa fórmula, vou dar um Enter. Vou copiar ela até o final e veja que tem dois produtos e a quantidade foi 7 e foi 9, então eles tiveram um desconto de 10%. Para esse produto aqui, teve uma única venda, foi 0. Se ele tivesse tido 5, ele teria 10. Como não teve, ele ficou 0. Então veja que ele fica de forma automática. E agora, qual que foi o cálculo utilizado aqui para a gente fazer o produto, né, com o total de desconto? Vamos lá. Então eu vou selecionar, e para a gente fazer juntos, então eu vou selecionar igual o meu total, menos, colocar o sinal de menos, vou abrir aqui um parênteses, eu quero fazer, olha, total das vendas vezes o meu desconto. Então, eu vou fechar minha fórmula e vou dar o sinal de igual. Então esse não mudou, porque o meu desconto foi 0. Esse segundo também não. E olha o terceiro, ao invés de ser 5,25, foi 4,73, porque somou os 10% de desconto. Então, caso eu tivesse aqui esse exemplo 4, seria 10. 5 foi 11, 9 também. Então, ele faz o cálculo aqui colocando esse fator de desconto dos 10%. Agora a gente vai para o próximo passo, então a gente vai continuar aí nas nossas análises, aumentando um pouco mais essa complexidade. Então aqui a gente vai vir para análise básicas, aonde a gente vai começar com o nosso PROC-V. Então eu quero dentro dessa tabela de preço, né, então aqui a gente tem uma tabela gigantesca com várias informações, então tem informação do vendedor, produto, quantidade, valor unitário, uma quantidade desses produtos, né, por vendedor. Então eu quero saber, olha, dentro desses produtos, aqui na nossa tabela, qual que é o preço unitário de cada um. Então, para que você não precise estar buscando o preço de cada um, e a gente já tem uma tabela com essa informação, o PROC-V é uma fórmula de busca. Então, a gente vai buscar essa informação com base no código. Então, eu vou colocar aqui o nosso sinal de igual. Eu vou escrever essa fórmula PROC-V, lembrando que meu Excel está em português. Se o seu estiver em inglês, aí você vai colocar esse comando em inglês. E a gente vai falar qual que é o valor que a gente está procurando. É o código do produto. Então, vou selecionar aqui essa célula, que no caso é a A4. Vou colocar ponto e vírgula. Então, ok. Então, eu sei qual que é o produto que eu estou, né, buscando. Qual que é a matriz? Aonde está a informação que você quer? Lembrando que a informação que você quer tem que ter essa informação do produto, que é com base nele que ele vai trazer a outra informação complementar. Então, essa informação que a gente quer está dentro da tabela para análises básicas. Então, aqui eu tenho a coluna produto. Eu vou selecionar a coluna produto e vou arrastar até a coluna valor unitário. Porque é a coluna valor unitário, porque é a coluna valor unitário que é a informação que a gente deseja trazer. Então, ele vai pegar desde a coluna produto até a coluna B, até a coluna D. E eu vou falar, olha, tá vendo a informação que está na coluna B? É a mesma informação da célula onde a gente falou que é o valor que a gente procura? Mas a informação que eu quero trazer dessa matriz é a informação que está na coluna D. Então, partindo da B até a D, a gente precisa da informação que tem 3 colunas. Então, aqui, ó, coluna 1, coluna 2, coluna 3. Então, coluna 1 é a B, o produto, coluna 2 é a quantidade, e a coluna 3 é o valor unitário. Então, tem que colocar aqui um ponto e vírgula e falar o número de índices da coluna. Então, quantas colunas você quer correr para buscar a informação que você quer? Então, nesse caso, é 3. Vou colocar aqui ponto e vírgula para fechar a fórmula e falo, olha, e se o valor, eu quero só trazer o valor quando encontrar. Então, não tem qualquer outro intervalo, então eu deixo falso. Então, caso ele não encontre, ele vai dar um sinal ali do Excel que não encontrou esse produto. Eu vou fechar a fórmula e vou apertar aqui o Enter. Então, veja que ele trouxe o valor unitário desse produto. Se eu copiar para os demais, ele também vai trazer o valor unitário de cada produto. Eu vou pegar esse produto 1, só para que você veja. Vou dar o Ctrl C. Eu vou vir aqui na análise da tabela. Eu vou buscar esse produto 1, somente produto 1, e veja que o valor unitário dele é 90 centavos. Muito mais rápido e prático. Bom, agora a gente vai dar sequência. Então vamos primeiro usar a função máximo, fazer essa fórmula para descobrir
qual que é o nosso maior valor de vendas. Então, nossas informações de vendas estão na tabela. Nessa tabela para análise básicas. Então, a gente tem aqui a nossa coluna E, onde é o nosso total, né, de vendas. Então, eu quero saber qual que foi o nosso maior volume vendido dentro de cada linha. Então, vou voltar aqui para a nossa análise, vou colocar o sinal de igual e eu vou colocar a fórmula máximo. Então, tá aqui, máximo, vou dar 2 cliques e a gente precisa fazer o que? Mostrar onde que é o range que a gente vai fazer essa análise. Então, eu vou vir na nossa aba e dentro da nossa aba eu vou selecionar a coluna E, ou eu também poderia vir selecionando o range, assim como a soma, ó, selecionar o range até a última linha, ou você poderia, tá vendo que ficou essas aqui a menos, desde a E2, vou segurar com o mouse e vou vir até o final, até a nossa última informação, e agora eu vou fechar a nossa fórmula e vou colocar o sinal do Enter. Ele está falando que o nosso maior valor foi o 261. E qual que é o nosso menor valor? Então, vou colocar o sinal de igual e agora a gente vai escrever a informação do mínimo. Então, vamos ver onde que está aqui o mínimo. E mínimo. Eu vou fazer o mesmo passo, eu vou vir na aba onde está as informações e agora eu vou selecionar a coluna, fechar a nossa fórmula e vou apertar o Enter. Então ele trouxe, nosso maior valor de vendas foi R$ 261 e o nosso menor valor de venda foi R$ 2,70. E agora, quantas vendas a gente fez? Então eu vou contar quantas vendas a gente fez da coluna C. Né? Então aqui, quando a gente tem a quantidade, um exemplo, 5, 33, eu não quero fazer essa soma, e sim entender quantas linhas são. E nesse caso foram 39. Então a gente fez 39 vendas e cada venda teve aí a quantidade de produtos vendidos. Então, para que a gente consiga ter essa informação, eu vou fazer uma contagem de número. Então eu quero que o 5 se torne 1, ele vai contar 1, 2, 3 e assim por diante. Então como que a gente faz isso? Eu vou voltar aqui nas nossas análises e vou colocar a fórmula, depois do sinal de igual, conte, só que é conte C, conte 6 não, a gente quer o conte número. E da onde a gente vai contar esses números? Então, aqui na análise básicas, aqui na nossa coluna C, vou selecionar a coluna, fechar, um Enter. Então veja que ele contou aqui os 39. Então tá falando, olha, a gente teve 39 vendas, dessas 39 vendas, eu tive uma venda que saiu por R$ 261,80, mas também eu tive uma venda que saiu R$ 2,70. Então assim, você consegue ter o total de vendas. Bom, seguindo agora a gente vai fazer uma análise do soma C. Então quero saber o total de cada vendedor. Então eu vou fazer uma soma, só que usando um critério. Então quero somar, só que eu quero somar quantos foi do vendedor Lucas, quantos foi do vendedor Amanda, Gabriel e Mariana. Então quanto cada um desses vendedores venderam. Então a gente usa a forma soma C. A gente está colocando uma condição na soma. Então vou dar 2 cliques. E aqui eu tenho que falar o quê? Qual que é o nosso intervalo? Então, dentro da nossa base, então vou vir na tabela, eu tenho que ter aqui a nossa condição é o vendedor. Então, vou selecionar aqui a coluna, onde está o nome de todos os vendedores, com diversas linhas, onde essas linhas podem se repetir o nome. Vim aqui, eu vou colocar um ponto e vírgula para ir para a próxima etapa. Então, qual que é o critério? Então, se o meu intervalo é o vendedor, o meu critério precisa ser o mesmo. Então, no caso aqui, vai ser na célula E10, que é onde está o nome do nosso primeiro vendedor. Vou colocar o ponto e vírgula. E agora eu vou falar, ok, então eu vou localizar aqui na nossa tabela o nome de cada vendedor. Vou trazer lá para a nossa tabela análise básica, o que tem em cada esse vendedor, mas o que é? Você quer que seja uma soma de qual colunas? Então, no caso aqui, a coluna E. Então, eu quero que nosso intervalo de soma seja a quantidade total que está na coluna E. Então, vou selecionar a coluna E, onde ele vai olhar dentro dessa tabela, o nome de cada vendedor ele é selecionado e fazendo a soma para esse vendedor. Então, vou fechar a fórmula e veja que ele está falando que o Lucas foi 573, vou dar um Ctrl C e vou colar essa fórmula para os demais.
para Amanda 991, para o Gabriel 989, para a Mariana 700. Eu vou copiar o nome aqui do Gabriel, só para vocês verem. A gente volta aqui na tabela, vou vir aqui no filtro, selecionar o nome do Gabriel, para a gente somar a coluna. Veja que deu aqui os 989,40, que é a mesma informação que deu aqui. Então assim eu estou fazendo uma soma com critério, nesse caso com um único critério. Eu vou limpar aqui o filtro, no vendedor, limpar tudo, volto para cá. E agora, se fosse mais de um critério, então eu quero saber do Lucas o que ele vendeu do produto 6, da Amanda o que vendeu do produto 6 e assim pelos demais. Só que aí a gente vai usar o soma 6. Nesse caso muda um pouco o critério. Então agora a gente começa mostrando qual que é o nosso critério de soma, que vai ser o único, né? Então eu venho aqui na nossa tabela básica, eu vou selecionar a nossa coluna E, onde estão nossas informações com valor de soma. O nosso intervalo de critério 1. Então eu vou vir aqui e vou colocar a coluna A, que é onde está o nome dos vendedores. Ponto e vírgula, tá bom. Então esse é o intervalo de critério 1. E qual que é o critério 1? Se eu estou falando com critério 1, intervalo é a coluna com os vendedores. Quando eu venho aqui, eu tenho que falar que é o vendedor também, para que ele consiga fazer essa correlação, né, entre essas duas informações. Ponto e vírgula, intervalo de critério. Então sempre lembra que o intervalo de critério é a nossa base de dados e o critério é a nossa condição. Então intervalo vai ter várias informações que podem se repetir e critério é uma informação. Ok? Então só fazendo essa correlação para que você consiga entender um pouco melhor. E aqui o nosso intervalo de critério 2, então a gente vai buscar depois produto. Então eu vou voltar aqui, vou buscar onde está a minha coluna produto, vou selecionar ela, vou apertar aqui ponto e vírgula, vou voltar na minha análise básica e vou selecionar aqui o produto. Quando for o critério, eu vou fechar nossa fórmula, dar um Enter. Então veja que o Lucas do produto 6 vendeu R$72, a Amanda 36, o Gabriel não vendeu nada e a Mariana também não. Então se eu colocasse aqui o produto 1, veja que ele já foi buscar com base no produto 1. No produto 6, nada. Então eu posso vir aqui, olha só. Vim aqui, o Lucas do produto 6 vendeu 72. Então volta aqui na minha base, selecionar aqui o produto 6. Não, ok. Vou selecionar aqui o Lucas. Só, vou somar 72,80 no produto 6. Se a gente olhar aqui, o Lucas 72,80. Então veja que ele já fez essa fórmula para a gente. Vou limpar aqui os filtros. Já limpou. Ele fez essa conta para a gente, essa soma. A gente fez uma soma com um critério e uma soma com dois critérios. Agora, para finalizar, a gente vai fazer conte C com um critério e conte C com dois critérios. Então, primeiro conte C, quero saber quantos produtos, né, foram vendidos por cada vendedor. Vou colocar aqui, igual. Então, nesse conte C, eu quero saber o número de vendas de cada vendedor. Então, quantas vendas foi feito? Então, nesse conte C, eu quero saber o número de vendas cada produto. Então, quantas vezes vendeu o produto 1, quantas vezes vendeu o produto 2. Vamos fazer esse número de vendas. Então, produto 1, vou colocar aqui igual fonte C. Mesmo critério, intervalo. Então, se eu vou fazer uma contagem do produto, eu venho aqui na análise. O que tem que ser nosso intervalo? A coluna produto. Vírgula, ponto e vírgula. Qual que é o critério? Eu volto aqui na análise. Nosso critério é o produto. Que está na célula E17. O produto 1 foi 4 vendas, eu vou copiar e colar até o final, e assim ele vai fazer a contagem de todos. Mas agora eu quero saber quantos produtos, quanto foi o número de vendas do produto 1 para o Lucas, ou assim poderia ser para qualquer um dos outros vendedores. Então agora eu vou usar a condição conte C, que tem mais de um critério. Então, qual que é o nosso critério 1? O critério 1
vai ser o nome do vendedor. Então vou vir aqui na nossa tabela, selecionar o nome do vendedor. Ponto e vírgula. Vou voltar aqui na nossa análise e vou desplegar o nome do vendedor. Critério 2 vai ser o nome do produto. Então vou voltar aqui na nossa tabela. Então nosso segundo critério vai ser o nome do produto. Ponto e vírgula. E vou voltar na nossa análise e vou selecionar aqui o produto. Sempre na mesma linha aqui, para que ele faça a contagem correta. E agora eu vou fechar nossa fórmula. E ele vai trazer para a gente aqui as informações. Então do produto 1, o Lucas não vendeu nenhum. No produto 2, ele vendeu 1. E assim vai. Então, se você colocar, nesse caso aqui a gente tem 10 produtos. Vou colocar o produto 1. Se eu substituir o nome do Lucas pela da Mariana, veja que ele vai refazer a conta de forma automática. Então você consegue saber quanto cada vendedor, qual que foi o número de vendas de cada vendedor. Com isso, olha só, você fez mais uma fórmula. Com isso você aprendeu a fazer mais um tipo de operação no Excel. Então, nesse vídeo você aprendeu funções básicas no Excel que você pode utilizar no seu dia a dia, com cálculos que são extremamente importantes. Gostou do que você viu até aqui? Então não se esqueça de se inscrever no canal, deixe o seu comentário, isso vai me ajudar muito para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Também eu te vejo numa próxima aula, no próximo vídeo e até mais. Um forte abraço. Tchau, tchau.